Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 59.400 no momento que eu gravo esse vídeo para você. Temos que ficar de olho em um movimento específico e em um gap de curto prazo. A gente está em um ponto crítico, sim, mas a gente não pode esquecer que os gaps influenciam e muito a movimentação do mercado e pressionam para uma movimentação de alta ou baixa. E é exatamente isso que eu quero te mostrar, te trazendo um alerta muito claro a respeito do que pode vir a acontecer. Fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Hoje a gente vai analisar também o Ethereum. Muita gente gosta do Ethereum, investe em Ethereum e quer saber, estamos em um bom ponto ou não? A gente vai analisar. E para que a gente faça uma análise ainda maior nos próximos dias, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã, depois de amanhã. É muito importante que a gente avalie as oportunidades também nas altcoins. E antes de começar, eu quero te fazer um convite. Estamos em semana do meu aniversário e todo ano eu comemoro o meu aniversário trazendo também vagas para o curso Enriquecendo com Criptomoedas 5.0, que está com descontos e bônus incríveis. Além, é claro, de você contar com nossos grupos Prêmio e Desafio, ou seja, é um pacote completo de teoria e prática. E você que quer mais informações e quer contar com esses bônus que são extremamente limitados e também com os descontos, você deve acessar o nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo. É um grupo gratuito, eu passo muitas informações. Você deve entrar nesse grupo. Mais uma vez, link na descrição. É gratuito, link na descrição. Grupo do Telegram. Você entra neste grupo, a gente passa muita informação. Vai lá na última mensagem do grupo, clica no @oficialluanfx e um chat com o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Aproveite. Esses descontos são por tempo limitado até o dia do meu aniversário. Até a quinta-feira a gente vai manter estas oportunidades, mas as vagas com descontos estão diminuindo e a gente tem sim vagas limitadas neste caso. Então aproveite se você quer investir no seu conhecimento. Bom, o que a gente tem que olhar no Bitcoin? O Bitcoin está muito saudável, segue saudável. A gente segue no semanal em um movimento ainda de doji, que é um candle de indecisão, mas o padrão se mantém como um padrão de bandeira de alta. Maravilha! A gente está vendo uma movimentação, estamos vendo uma aceleração aqui no curtíssimo prazo e a gente, obviamente, tem que olhar com carinho para esta linha de tendência de baixa que está sendo testada neste exato momento. Se a gente conseguir romper, a tendência é sim que a gente veja mais movimentações de alta. Mas o que é aquele rompimento? O rompimento é o rompimento confirmado. Então a gente teria que romper 60 mil, 61.900 e por fim 62.800, que é a nossa área de resistência local para que o mercado, e o Bitcoin obviamente, acelere mais. Então se a gente tiver um movimento como este, uma correção, a gente vai ter uma maior probabilidade de ver este cenário se confirmar, o teste dos topos. Mas para isso, precisamos rompimento e rompimento confirmado. O que acontece? Dia acima dessas faixas de resistência e um dia posterior, o dia seguinte, acima da máxima do dia de rompimento. É isso que a gente precisa, rompimento confirmado. Mas é importante que a gente acompanhe atentamente esta linha de tendência de baixa. Começou a romper 60 mil dólares, 60.500, a gente já começa a ter um cenário muito mais interessante. Só que, caramba, sempre tem o só, tem o mais, tem o porém. Sim, nós temos um gap de curto prazo. O que é o gap de curto prazo? Nós temos contratos de compra e venda, de opções de compra e venda do Bitcoin que são negociados na Bolsa de Chicago. E esses contratos, eles
são negociados de segunda a sexta. E o pregão do mercado futuro, ele começa às 19h10 e fecha o dia, durante a semana, às 18h10. Então é das 19h10 às 18h10, horário de Brasília. Se existe alguma movimentação no final de semana, ou seja, se a gente fecha na sexta, 19h10, e abre no domingo, a gente fecha na sexta, 18h10, e reabre o mercado futuro no domingo, 19h10, com uma disparidade, a gente cria o gap. O mesmo acontece no meio da semana. Se 18h10 o mercado fecha e às 19h10 ele reabre num ponto diferente, a gente tem a criação dos gaps. Foi o que aconteceu na quinta-feira. A gente teve toda aquela movimentação de baixa na quinta-feira e tivemos uma recuperação. Só que a recuperação, ela aconteceu entre 18h10 e 19h10. E a gente não testou, a gente não voltou para fechar este gap. Portanto, temos um gap aberto em 56.760. Se a gente está falando do preço atual em 59.400, para que a gente feche esse gap, o Bitcoin precisa atingir esta faixa de preço, ou seja, cair praticamente 5%. E a gente sabe que o seguinte, por histórico, a maior probabilidade é do gap ser fechado. A maior probabilidade é o gap ser fechado. Sim, os gaps são fechados na sua grande maioria das vezes. Eu falo e repito por quê? Porque é algo muito importante. Eu tô te alertando aqui, por quê? A gente está muito próximo de fechar a semana de uma forma muito boa. Sim, ainda que a gente esteja em um movimento morno, a gente tem um fechamento positivo em potencial. Só que você não pode esquecer do gap. Então, se na semana que vem a gente fizer este movimento aqui e voltar para essa área, saiba que este é um movimento esperado, padrão, dentro do que você já conhece como possibilidade. Desta forma, você tem a capacidade de fazer o quê? Cara, eu tenho a capacidade de me preparar. Se existe uma probabilidade, eu tenho que entender essas probabilidades. Quer dizer que esse gap vai fechar com certeza? Não, existem gaps que não são fechados. Mas, se a grande maioria, a maioria absoluta dos gaps são fechados, eu não posso deixar de considerar isso. E foi exatamente o que eu fiz para os integrantes do grupo Premium e do grupo do desafio. São dois grupos fechados em que eu mostro 100% do que eu faço. E eles estão com o bônus com o curso. Então, saiba que a gente tem todo um programa para entregar conhecimento e estratégias específicas no macro e no micro. E eu estou de olho nisso. E eu entreguei a minha visão para os nossos integrantes. Esteja preparado. O mercado tem tudo para fechar a semana, amanhã, 21 horas, horário de Brasília, de uma forma bullish. Mas, se o mercado cair, saiba que ele está caindo, entre outros movimentos, para fechar o gap. Então, o gap tem que ser utilizado como uma confluência para a sua tomada de decisão. Então, você já sabe agora, tem um gap. O que você vai fazer? Você vai preparar compras? Você vai fazer um short? Cuidado com o short, tá? Eu não indicaria um short aqui, mas vai fazer um short de hedge? Você vai fazer um trade quando chegar nesse ponto? Ah, vou fazer um trade quando chegar nesse ponto. Tudo bem, você tem que usar outras confluências. Tem que entender onde você vai fazer trade. Vai fazer no Bitcoin, vai fazer em algumas altcoins? Eu já estou preparado. Eu vou me posicionar em algumas altcoins, fazer alguns trades, tudo que foi detalhado para os integrantes. Mas este alerta é para você também se preparar. Luan, e se não tivermos esse movimento? Maravilha, não tem problema. Não são 100% dos gaps que são fechados. Mas fique atento.
E, por fim, eu quero, obviamente, analisar o nosso amado Ethereum. Ethereum que tem um padrão muito interessante. Somente antes eu quero chamar a atenção para Total 3, semanal positivo e mensal. Sim, a gente fecha o mês daqui a 14 dias, 2 semanas, mas o mensal está formando uma bandeira de alta aqui, muito interessante, que é uma bandeira também para o Bitcoin. Então, vale a pena a gente acompanhar, porque esse é um padrão, lembro, que rompe para cima. Total 3 rompendo para cima, são altcoins acelerando. Fica atento sobre isso. E, por fim, vamos lá, vamos olhar o nosso amado Ethereum. O que o Ethereum tem aqui? Olha o padrãozinho de Ethereum. Cunha descendente megafônica. Cunha descendente megafônica é um padrão que já vem em uma tendência de alta neste caso, perde os fundos sem continuidade, testou uma área de suporte e resistência muito importante, é um padrão que rompe para cima. Historicamente, os melhores pontos de compra são perda dos fundos, perda dos fundos, perda dos fundos. Se na próxima semana o Bitcoin tiver uma movimentação de retração para faixas de Fibonacci que vão casar com as faixas de fechamento do gap, você pode ter uma grande oportunidade aqui. Então, este é um padrão que perde os fundos sem continuidade, mas rompe para cima. E lembrando, não é apenas um padrão, não é apenas um gap, não é apenas um Fibonacci. A gente tem que sempre ter confluências com indicadores que você já conhece. Você pode perceber que eu sempre faço questão de usar os mesmos indicadores, porque são indicadores que eu uso há muito tempo, mais de uma década, e que funcionam muito bem. Então é importante que você pegue o todo e coloque a sua análise com base em indicadores confiáveis. Uma dica muito importante, não fica mudando toda hora. Ah, eu vou para esse indicador, agora eu vou para esse, agora eu vou para esse, agora chegou um novo. Por quê? Porque isso pode te trazer um viés. Você pode começar a enxergar aquilo que você quer enxergar. Então é importante que você teste um indicador, depois outro, depois outro, depois outro, para que você tenha, de fato, conhecimento daquilo que funciona e aquilo que não funciona. E aqui, somente para a gente concluir, a gente tem sim uma faixa de confluência aqui em um evento de movimento de baixa, que pode vir a acontecer com o gap, que vai abrir, na minha humilde opinião, uma oportunidade. Por quê? Faixa de suporte e resistência, fundo da cunha, área de Golden Pocket, ou seja, área de ouro de retração, 61878.6, e perda dos fundos com potencial de ser sem continuidade, tendo em vista que nós estamos em uma cunha descendente megafônica, padrão que normalmente rompe para cima. Fique atento, fique alerta e aproveite para se preparar. O gap está aí e ele pode influenciar. A gente já vem falando sobre isso há bastante tempo e o alerta é válido. Mas eu sempre gosto de lembrar que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de, é claro, trazer os alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.